Olá pessoal, muito prazer em encontrá-los. Vamos iniciar na nossa aula de hoje o estudo do tema responsabilidade civil. Lembro a vocês que quando estudamos o direito obrigacional, focamos no estudo, lá no módulo sobre a teoria do inadimplemento, focamos no estudo da responsabilidade civil contratual. Então, na nossa aula de responsabilidade civil, vamos focar no estudo da responsabilidade civil extracontratual e, lógico, nos aspectos gerais da responsabilidade. Então vamos lá, vamos começar. Responsabilidade civil. Ponto 1, anote aí. Princípios da responsabilidade civil. Meus amigos, nós temos dois princípios relevantes, dois princípios importantes que constituem toda a estrutura da responsabilidade. São eles: primeiro, o princípio do não causar dano a outrem, o nosso neminem ledere, laedere, não causar dano a outrem, neminem ledere, que é a máxima da responsabilidade civil no direito brasileiro, nos dá, inclusive, uma informação importante. Se o princípio base é não causar dano a outrem, sem dano não há responsabilidade civil. Ok? Eu posso pegar o meu carro, dirigir a 200 por hora, meio-dia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, subo a calçada, desço da calçada, avanço o sinal vermelho, estou acima da velocidade, enfim, faço tudo que não posso. Agora, se eu não atropelei ninguém, não há responsabilidade civil. Pode ter responsabilidade penal, pode ter responsabilidade administrativa, mas responsabilidade civil não há. Nós não falamos em responsabilidade civil. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o que nós temos aqui, basicamente, o que nós temos aqui é uma estrutura em que o dano é imprescindível. E o segundo princípio é o princípio da restitutio in integro, restituição integral. A vítima deve ser integralmente restituída pelos danos que sofreu. Qual é o recado? Qual é o recado que o princípio da restituição integral nos dá? Que o sistema de responsabilidade civil no direito brasileiro é um sistema compensatório. Ponto. Então, a base do sistema de responsabilidade civil é compensar a vítima integralmente pelos prejuízos que ela sofreu, beleza? Pelos prejuízos que ela sofreu. Ponto. Tranquilo? É por isso que nós temos, por exemplo, o artigo 944 do Código Civil, que diz para nós que a indenização se mede pela extensão do dano. Qual é o recado do 944? O sistema de responsabilidade civil no Brasil é um sistema compensatório. Beleza? É isso. Vamos seguir. Ponto 2. Diferenças entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Meus amigos, temos duas diferenças básicas que na análise dos princípios nós já citamos aqui. Primeiro, na responsabilidade civil não se fala em responsabilidade sem dano. Já na responsabilidade penal, há responsabilidade sem dano, tanto que o sistema penal admite os crimes de tentativa, os crimes de tentativa. Beleza? Muito bem, admite os crimes de tentativa. Muito bem. A outra diferença é que o sistema de responsabilidade civil é compensatório, enquanto o sistema de responsabilidade penal é um sistema meramente punitivo, beleza? Então, a responsabilidade civil, sistema compensatório, responsabilidade penal, sistema punitivo. Por isso que há uma dificuldade enorme na doutrina civilista em aceitar as chamadas indenizações punitivas, uma vez que, de alguma forma, elas desconfiguram todo o sistema de responsabilidade civil no Brasil. Tudo bem? Beleza, gente? Muito tranquilo. Bom, e além disso, não esqueçam das hipóteses, não esqueçam das situações em que
em que a sentença penal ela tem uma repercussão na esfera civil. Primeiro, quando é uma sentença penal condenatória, ela repercute na esfera civil, beleza? Tanto que vocês já ouviram a máxima de que sentença penal condenatória faz coisa julgada na área civil, enquanto a responsabilidade civil, enquanto a sentença penal de improcedência por inexistência do fato ou negativa de autoria também tem reflexo no sistema civil, beleza? No sistema civil. Tudo tranquilo, gente? Beleza? Ótimo, ótimo. Então, nós temos responsabilidade civil versus responsabilidade penal. Bom, meus amigos, vamos continuar. Ponto 3. Fontes da responsabilidade civil. Bom, meus amigos, quando a responsabilidade civil é uma responsabilidade civil contratual, a fonte é o inadimplemento. Vou escrever aqui. Inadimplemento que nós estudamos lá em direito obrigacional. Agora, quando a fonte quando a responsabilidade civil ela é extracontratual, a fonte é o ato ilícito. Bom, como eu disse, o inadimplemento nós não estudamos aqui. O inadimplemento nós estudamos em direito obrigacional, então o nosso foco nesse ponto 3 é o estudo da fonte da responsabilidade civil extracontratual, é o estudo do ato ilícito. E eu quero observar com vocês apenas 2 pontos no estudo do ato ilícito. Então anote aí, a letra A, nós vamos analisar os elementos do ato ilícito, e na letra B, as excludentes de ilicitude. Beleza? Vamos lá. Bom, os elementos do ato ilícito, vamos começar, estão no artigo 186 do nosso Código. Os elementos do ato ilícito estão no artigo 186 e nós temos basicamente 3 elementos. Vamos a eles. Nós temos a conduta, o nexo causal e o dano, beleza? Conduta, nexo causal e dano. Tranquilo? Bom, essa conduta, ela pode ser uma conduta com culpa ou uma conduta sem culpa. Vocês sabem que nas hipóteses da responsabilidade, na responsabilidade objetiva, a conduta ela não precisa ser culposa. Já na responsabilidade subjetiva, a conduta tem que ser uma conduta com análise do elemento culpa. Beleza. Bom, vamos focar na conduta culposa, que pode trazer maiores controvérsias para nós. Quando a conduta for uma conduta com culpa, nós devemos observar, porque essa culpa que eu anoto aqui é uma culpa lato sensu. A culpa lato sensu ela pode ser dividida em dolo ou na culpa em sentido estrito. Beleza? Então nós temos a culpa com o elemento dolo ou a culpa em sentido estrito. Beleza? Bom, quais são os 2 elementos que caracterizam o elemento, que caracterizam o dolo?
Bom, nós temos dois, anotem aí. Primeiro, é a chamada representação psíquica do resultado. E segundo, é a assunção do resultado. Então, se na minha conduta eu tenho uma representação psíquica daquele resultado, e se na minha conduta eu estou assumindo aquele resultado, a minha conduta é uma conduta dolosa, beleza? É uma conduta dolosa. Ponto. Tranquilo? Então eu tenho representação psíquica do resultado e eu tenho a assunção do resultado. Representação psíquica e assunção. Se você está atravessando a rua, eu dirijo meu carro, acelero meu carro 200 por hora na sua direção, eu tenho uma conduta dolosa, beleza? Eu sei que ou eu vou te matar ou eu tenho uma chance muito grande de te deixar machucado seriamente, beleza? Se algum desses elementos não estiver presente, não dá para falar que a conduta é dolosa, nós vamos falar que é uma conduta culposa, culpa em sentido estrito, beleza? Bom, mas qual é o reflexo, qual a consequência dessa conduta ser dolosa ou culposa? Isso vai impactar no quantum indenizatório, isso vai impactar no quantum devido, beleza? No quantum indenizatório, no quantum devido, beleza? Isso vai impactar no quantum indenizatório, no quantum devido. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ótimo. Bom, quando a culpa for uma culpa em sentido estrito, é importante nós observarmos os graus de culpa. Quando a culpa for uma culpa em sentido estrito, nós devemos observar os graus de culpa, beleza? Muito bem. A culpa em sentido estrito, ela pode ser uma culpa grave, leve ou levíssima. Quando é que a culpa em sentido estrito, ela é grave? Ela é grave quando uma pessoa de diligência abaixo da média poderia ter evitado o dano. Quando é que a culpa é uma culpa leve? Quando uma pessoa de diligência mediana poderia ter evitado o dano. E quando é que a culpa é uma culpa levíssima? Quando apenas uma pessoa de diligência acima da média poderia ter evitado aquele dano. Então eu vou viajar, vou pegar a serra num dia chuvoso. Digamos que no meio da viagem, a minha caixa de câmbio explodiu e eu atropelo um pedestre. Ora, a minha culpa é uma culpa levíssima, porque apenas uma pessoa de diligência acima da média, antes de viajar, verifica a caixa de câmbio do carro. Agora, digamos que no meio da minha viagem, o meu pneu, por estar muito velho, derrapou e eu atropelo um pedestre. Minha culpa é uma culpa leve, porque pessoas de diligência mediana costumam verificar os pneus antes de uma viagem como essa. Agora, digamos que eu vou utilizar o freio, o meu freio não funciona e eu atropelo um pedestre. Minha culpa é uma culpa grave, porque qualquer pessoa de diligência abaixo da média verifica os freios antes de pegar a serra num dia chuvoso. Beleza? Então, esses graus de culpa vão influenciar, mais uma vez, no quantum indenizatório, no quantum devido. Ok? Eles vão, na verdade, demonstrar o quanto o ofensor concorreu para aquele evento danoso, o quanto o nosso ofensor concorreu para o evento danoso. Além de você conhecer os graus de culpa em sentido estrito, é importante também você anotar as formas de aferição desses graus de culpa. Nós temos duas formas de aferição: a aferição em concreto e a aferição em abstrato. A aferição em concreto leva em conta as circunstâncias peculiares daquele determinado caso concreto, enquanto a aferição em abstrato leva em conta o homem médio. O direito brasileiro, ele utiliza a aferição em concreto. Então, nós vamos levar em conta as circunstâncias específicas de cada caso. Então, como eu falei aqui, acidente de trânsito, vamos levar em conta o nível de escolaridade do ofensor, quanto tempo ele tinha carteira, qual era o carro e por aí vai. Você analisa em concreto aquelas circunstâncias. Então,
Quando a gente fala em ato ilícito, esses três elementos devem estar presentes. O primeiro, conduta, pode ser uma conduta culposa ou sem culpa, dependendo da teoria da responsabilidade civil que nós vamos aplicar àquele caso. Beleza? Bom, no que diz respeito ao nexo de causalidade, nós temos duas teorias. Até porque, com a expansão das hipóteses de responsabilidade objetiva, todos os holofotes acabam recaindo sobre o nexo causal. Quanto menos nós discutimos o elemento culpa, mais nós vamos observar o elemento nexo de causalidade. Beleza? Então anote aí, para nós começarmos, que nós temos duas teorias que vão buscar definir o nexo causal. A primeira delas é a chamada teoria da equivalência das condições. Na teoria da equivalência das condições, respondem pelo evento danoso todos que de forma direta ou indireta participaram da sua causação. A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada. Na teoria da causalidade adequada, respondem pelo evento danoso apenas quem participou de forma direta para a sua causação. Respondem de forma direta para a sua causação. Beleza? Bom, nós adotamos aqui no Brasil a teoria da causalidade adequada. Teoria da equivalência das condições, ela é adotada na responsabilidade penal. Tanto que você tem o autor, o coautor, o partícipe. Agora imagina se a gente usa equivalência das condições na responsabilidade civil. Imagina um acidente de trânsito. Quem é que você vai responsabilizar? O último mecânico, o último proprietário, o fabricante do veículo, quem estava dirigindo, o dono do carro, que muitas vezes não é quem está dirigindo. Imagina, fica uma cadeia inesgotável de possibilidades. Então, o artigo 403 do Código Civil deixa claro que responde pelo evento danoso quem foi o seu causador imediato. Então, no que diz respeito ao nexo causal, nós vamos utilizar a teoria da causalidade adequada. Equivalência das condições, nós deixamos para a responsabilidade penal. E temos aqui o dano. E quando a gente fala em dano, as três principais modalidades são dano material, dano moral e o dano estético. Né? Bom, o dano material, claro, o artigo 402 divide o dano material em dano emergente e no lucro cessante, não é isso? Dano emergente e lucro cessante, beleza? O nosso dano emergente é a perda patrimonial efetiva, enquanto o lucro cessante é aquilo que a vítima deixou de ganhar em razão daquele dano. Mas a observação bacana, interessante, aqui no dano material, corre por conta da teoria da perda de uma chance. Beleza? Teoria da perda de uma chance. Bom, importante você anotar que na teoria da perda de uma chance, o que está sendo indenizado não é o que a vítima deixou de ganhar com aquela chance perdida. Na teoria da perda de uma chance, o que está sendo indenizado é o que a vítima é a perda da oportunidade de tentar obter aquele êxito. Eu não estou indenizando a chance perdida. Eu estou indenizando a perda da oportunidade de ter tentado obter aquele êxito. É a perda da oportunidade de tentar obter
aquele êxito, beleza? É a perda da oportunidade de tentar obter aquele êxito. Por isso, a indenização pela perda de uma chance, ela tem natureza de dano emergente. Se nós estivéssemos indenizando o êxito perdido, o que eu deixei de ganhar com aquela chance, nós estaríamos dando uma natureza de lucro cessante. Mas não, a natureza é de dano emergente, porque eu não estou indenizando o que eu deixei de ganhar. Eu estou indenizando a perda da oportunidade de tentar aquele êxito, Tem um exemplo muito bom sobre perda de uma chance. Foi um candidato a vereador de uma cidade pequena do interior de São Paulo, que estava cotado, enfim, em primeiro lugar nas pesquisas, e na semana da eleição, o partido de oposição começa a veicular diversas informações mentirosas sobre aquele vereador. E isso acaba fazendo com que ele perdesse a eleição por 8 votos. 8 votos. Beleza? Ele perdeu a eleição por 8 votos. Esse candidato move uma ação contra o partido de oposição, requerendo indenização pela perda de uma chance, e ganhou no STJ 10 mil reais. Ganhou. Na verdade, aquela conduta do partido de oposição fez com que aquele candidato perdesse a oportunidade de tentar obter a candidatura. Notem que nessa indenização nós temos uma flexibilização do nexo de causalidade. Porque quem disse que ele só não perdeu por 8 votos porque todos os eleitores ficaram com pena dele e votaram nele, em razão daquelas informações mentirosas que estavam sendo veiculadas? Quem sabe, se o partido de oposição não falasse nada, ele ia perder por 40 votos. Nós nunca vamos saber. Então você flexibiliza o nexo causal para poder garantir a indenização pela perda de uma chance. Você vai flexibilizar o nexo causal. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso que acontece. Tudo certo? Tudo certo? Bom, então o que nós temos, ele ganhou 10 mil reais. Se nós fôssemos dar uma natureza de lucro cessante para essa indenização, deveríamos calcular os vencimentos de um vereador vezes 4 anos de mandato. Mas não. Foram 10 mil reais, porque a natureza é de dano emergente. O que está sendo indenizado é a perda da oportunidade de tentar obter aquele êxito e não o êxito perdido em si. Porque nós nunca vamos saber se aquele êxito seria ou não seria alcançado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, no próximo bloco, a gente continua aqui, falando do dano moral. Valeu!